Olá, caro aluno, bem-vindo à sua 10ª aula do seu curso de PySpark, comigo, com Grimaldo Oliveira. Hoje nessa aula a gente vai ver uma coisa bastante interessante, que é o uso e a união de RDDs em algumas transformações bem especiais. Transformações que geralmente você vê em banco de dados, você pode fazer com RDD. Então eu fiz questão de mostrar isso e a gente vai encerrar esse ciclo de RDD, vamos passar para Data Frame para que a gente possa avançar no nosso conhecimento no nosso curso. Mas eu queria fechar com chave de ouro, ok? Então vou mostrar o que a gente vai fazer hoje. Para quem mexe com banco de dados, é muito comum o uso dessas transformações, tá? Transformação join, left e right. Se você imaginar como você tem o uso de RDDs, você tem coleções de dados que são armazenadas nesses RDDs. Então a ideia é o quê? Será que eu posso fazer uma interseção, verificar se existe o mesmo dado em um ou outro RDD e aí trazer informações como se fossem tabelas de bancos de dados? Posso fazer isso no RDD? Pode. Então a gente vai fazer isso com o join, o left outer join e o right join. Só para que você tenha uma ideia, né? Perceba o seguinte, cada bolinha azul dessa é um RDD. Vamos pensar assim. Quando eu faço a união, eu tenho que ter uma chave que indique exatamente qual é essa união. Então você vai ter que ter chaves semelhantes nos RDDs, senão não funciona. Então o join ele vai procurar chaves iguais e vai trazer os dados que são exatamente iguais, tá? Informação chave a chave. No left outer join, quando eu tenho um RDD em comparação com o outro, e aí eu quero trazer dados, se todos os dados existirem aqui, mas não existirem aqui, ele de alguma forma vai trazer os dados do primeiro RDD, independente de existir ou não. A mesma coisa vai acontecer com o right outer join, só que é o contrário, né? Ao invés de ser o primeiro RDD que ele vai tentar buscar essa coleção, ele vai trazer do segundo, e assim sucessivamente. O que acontece? Todas essas operações, elas são feitas dentro da estrutura do PySpark, né? Então você executa uma transformação join, uma left, uma right, para poder fazer essas uniões, né? Essas uniões dessas coleções de dados. Eu resumi aqui, basicamente, o que seriam essas transformações. Então, para que você entenda aqui de forma mais clara, tá? Ali eu expliquei na questão da imagem, mas aqui de uma forma descritiva para que vocês entendam. Então, a transformação join, ela é utilizada para retornar os registros, que chamamos registros, para comparar com o banco de dados, tá? Estou chamando registros, tá? Correspondente em ambos os RDDs. Então, digamos que um RDD eu tenho uma chave e um valor chamado de C e V1. E no outro RDD eu tenho uma chave e valor chamado de C e V2. Note aqui, as chaves são iguais, C e C. Quando eu faço o join, ele vai retornar a chave, claro, a união das chaves, e quais são os valores ligados àquele RDD. Então, ele vai trazer o V1 e V2 ao mesmo tempo. No left outer join, não. Ele é utilizado para retornar apenas os correspondentes ao primeiro RDD, foi o que eu expliquei lá. E se existirem no segundo, ótimo. Se não existirem, traz só o primeiro. Então, se eu tiver um RDD com uma chave C1V1, com valor 1, né, V1, tiver uma chave C1 e um valor 2, V2, e tiver no outro RDD, o RDD2, chave C1, V3 e C2, V4, quando eu fizer o left outer join, eu só vou encontrar o C1, né? Só o C1 que existe em ambos, né? Então, ele vai trazer o C1 com o valor V2, V3, e como eu estou usando um left, ele é obrigatório a trazer o elemento total do primeiro RDD. Então, o CV1 vai vir também. O C2 e V4 não vem porque eu estou usando um left. Se eu usar um right, é o contrário. Ao invés de trazer dados do primeiro RDD, eu quero trazer dados do segundo. Então, vai ser o inverso. Então, no caso do right outer join, ele vai retornar todos os valores correspondentes ao segundo RDD. E se existe ou não no primeiro. Então, no mesmo caso, com os mesmos conjuntos de dados, se eu fizer um right outer join, ele vai trazer aqui o C1, porque o C1 existe, né? E vai trazer o elemento C2V4, que é do RDD2. Então, perceba que essas operações são muito comuns em banco de dados. A gente pode fazer também dentro do PySpark no RDD. E eu queria trazer isso para você, para a gente complementar, porque aí a gente fecha uma lacuna bem legal, bem interessante. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou chamar um ambiente, a gente vai levantar dois conjuntos de dados, vamos falar desses conjuntos de dados e a gente vai fazer essas operações, tá ok? Você já sabe, tá tudo aí no site, todos os scripts, qualquer dúvida, escreva para mim. Pronto, eu já estou aqui com minha máquina virtual, eu estou aqui na minha pasta treinamento em dados
e criei mais uma pasta chamada folha pagamento. Qual é a ideia? Eu tenho dois arquivos, um que contém profissionais e outro salário. Esse arquivo profissionais eu tenho informação dos profissionais. Deixa eu abrir o arquivo salário. O arquivo salário está aqui. Deixa eu botar aqui do lado. Vou levantar aqui o de profissionais. Pronto. Perceba o seguinte, ó. Eu tenho dois arquivos com duas informações. Uma contém o nome do funcionário e o salário, né? Do profissional e do salário. E eu tenho o profissional com as suas especificações, né? Ele é um oncologista, ele trabalha no hospital, outro trabalha numa clínica, um é pediatra, outro é dentista. E eu quero unir esses dois conjuntos de dados para chegar a um resultado. A ideia é fazer essa união. Então, eu tenho aqui uma chave, que é o nome da pessoa, e posso pesquisar aqui no outro arquivo, né? Então, Carlos, eu quero trazer oncologista, hospital, R$1.000. Ana, ela é dentista, clínica. Ana, ganha 7.000. Mas note que tem pessoas aqui, ó, Jefferson, que não está nesse grupo. Tá vendo? Antônio, Joaquim, eu não estou conseguindo encontrar eles aqui. E ao inverso também, eu tenho profissionais aqui, ó, Gilberto, Paulo, não está aqui, tá vendo? Não está aqui, ó, Daiane, não estão aqui. Então, assim, eu vou usar o join, o left e o right para mostrar a você a união. Então, ele vai trazer conjuntos de dados, na hora da exibição do collection, ele vai trazer conjuntos de dados, coleções de dados diferentes pela concepção, né? O join vai trazer os que existem, né? Que são iguais nos dois arquivos. O left só no primeiro RDD e o right no segundo RDD, ok? Vou levantar o PySpark, já vou abrir lá no script, que é o terceiro script que a gente está trabalhando, e a gente vai executar essas transformações, tá ok? Pronto, já estou com o Jupyter aqui aberto. Se lembra que eu tenho essas duas pastas no meu projeto, que é o dados e script. Clicar na pasta script, vou abrir aqui o terceiro script, tá? É o que você tem que abrir aí. Ao abrir esse terceiro script, você vai notar que a gente vai fazer a leitura dos dois arquivos texto, tá? Os dois arquivos texto que a gente vai trabalhar. É profissionais, TXT, e salário TXT. Se lembra que a gente vai fazer transformações de join, left e right, ok? Fique bastante atento a esse contexto das pastas. Cuidado com o espaço. Ele não vai permitir, vai dar problema. Estou criando um context, claro, você já sabe, para poder trabalhar dentro do PySpark. Vamos gravar em dois RDDs. O profissional vai ter os dados do arquivo profissional TXT e o salário do arquivo salário TXT. Então, Shift Enter, para poder a transformação aí, para RDD não estar executando. Quando eu executar aqui a ação, aí sim, ele vai trazer as informações, tá? Então, eu tenho aqui, ó, profissional.collect. Então, tem o Carlos, oncologista, está no hospital, Ana, dentista, na clínica, né? Vou executar o do salário para que você perceba. Carlos, né, 10.000, Ana, 7.000. Então, eu tenho os dois RDDs aqui. Como é que eu faço essa junção, essa união? Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é uma transformação lambda para separar exatamente os dados, tá? Porque aqui eu tenho Carlos, oncologista, hospital, então eu tenho que fazer a separação. E note que aqui, ó, eu tenho exatamente as posições, ó, as posições de cada elemento, são os índices, tá? Eu estou fazendo isso com split. Então, estou dizendo, a cada vírgula você tem uma posição específica, tá? Estou usando a função lambda, que você já conhece, né? E o map, essa transformação. Logo em seguida, estou usando um collection, ação, para poder exibir o dado. E aí você vai perceber o dado, ok? Então, estou fazendo primeiro essa transformação e depois uma ação. E aqui, ó, eu já tenho separado. Carlos, ele tem dois valores. Pense assim, Ana, dois valores. Por quê? Porque aqui eu coloquei como uma chave, né? É a chave que eu vou utilizar, né? O nome das pessoas. Então, eu tenho a chave, que é o índice 0, e os dois valores no índice 1 e no índice 2. Para salário, eu vou fazer o mesmo ajuste, só que eu não tenho 3 índices, né? Só tenho 2, né? Que eu só tenho a chave, né? E o valor direto. Aqui eu tenho 2 valores. Então, eu vou fazer a mesma função lambda, usando o map, para poder fazer essa separação. O split, ok? É a questão da vírgula para poder fazer o split. Fiz isso, eu já estou com a informação aqui guardada no meu mapeamento. Eu não mostrei, não fiz o collection, eu poderia ter feito, sem problema nenhum. E agora, a primeira coisa que eu vou fazer é a operação de join. Então, eu vou unir o meu RDD novo. Se lembra que você não reaproveita RDD. Então, você tem que ir criando. Criei um RDD chamado profissional ajuste para fazer essa transformação e guardar o dado. Eu vou fazer um join
do profissional ajuste com o RDD salário ajuste, que já está aqui, ó, guardada a informação do índice 0 e índice 1. Ele já sabe que está no índice 0 a questão da chave, então não preciso me preocupar. Quando eu fizer essa união, ele vai mostrar os dados. Então, Shift Enter. Já estou montando uma ação do Collection, né, para poder exibir. Então, ele está varrendo os dois RDDs. E aí ele vai mostrar o join, o que há de igual nos dois, né, nos dois RDDs. A ideia é basicamente essa, tá? Então ele está buscando a informação, pronto, executou. Então Carlos, ele é oncologista do hospital, ganha 10 mil, será mesmo? Carlos é oncologista do hospital, né? E aqui Carlos ganha 10 mil, perfeito. E Ana é dentista clínica, ganha 7 mil, será que apareceu? Ana, dentista clínica, ganha 7 mil. Então você nota que ele consegue fazer a união das duas estruturas, dos dois RDDs, de uma forma bem simplória, né? Bem simples. Posso usar o Left Join. O que vai acontecer com o Left Join? Ele vai procurar tudo que há em profissional ajuste, né? Se existir em salário, ótimo. Se não existir, ele vai mostrar tudo em profissional ajuste. Então, teoricamente, ó, todos esses dados até Gilberto, de Carlos até Gilberto, ele vai mostrar. Gilberto não tem aqui, então ele vai mostrar sem o valor do RDD2, né? Então Left vai fazer isso. Então, ó, vou executar, Shift Enter. Está executando o mapeamento, quer dizer, a estrutura de transformação, e vai fazer a ação Collection, que é exibir os dados na tela. Então ele vai fazer um Left Outer Join, trazer tudo do profissional ajuste. E se existir, traz salário. Se não existir, vai ficar em branco, vai ficar sem informação. Então ele trouxe de Carlos, Gilmar, Fátima. Opa, Gilberto está sem salário, será? Vamos dar uma olhada. Gilberto. Não tem Gilberto no arquivo de salários, então obviamente ele trouxe nada. Então é o que eu estou falando aqui, Noni, né? Gilberto, Daiane e Paulo. Claro que você pode usar aquelas transformações, né, que a gente trabalhou com filtro, né, para poder jogar no outro RDD e filtrar. E a sua cabeça, a sua criatividade, é tudo que você vem aprendendo até aqui para que você possa utilizar essa estrutura do PySpark. E aí eu vou fazer um Right Outer Join. Então eu vou fazer o inverso, né? Se existir em salário, beleza. Se existir em profissional ou não existir, tanto faz. Então, mas ele vai trazer todo mundo do salário, tá? Então todo mundo que está em salário vai vir agora. Então todo mundo aqui, ó, Joaquim, Antônio, mas algumas pessoas dessas talvez não estejam escritas como os profissionais, mas estão na folha, né? Por algum motivo. Então vou dar um Shift Enter, e ele vai fazer a transformação e logo em seguida vai fazer a ação e mostrar os resultados do Right Outer Join. Dessa vez, né, prevalecendo o salário. Já tem uma chave, você já identificou lá no índice 0 automaticamente, e ele vai trazer essas informações. Pronto, ó, tudo bem, Carlos, Oncologia Hospital, existem os dois arquivos, trouxe salário, tá? Mas perceba, Jefferson só trouxe salário, porque ele não está no primeiro RDD. Não existe a informação. Então aqui, ó, Jefferson no primeiro RDD, vamos procurar. Ó, não tem. Então não tem como ele trazer. Então ele fez um write, ou seja, trouxe os salários para identificar quem não está inscrito como profissional. Então é para se averiguar, checar o que está acontecendo, tá? Tem outras pessoas, tem Antônio e Joaquim. Antônio e Joaquim também, eles não estão inscritos como profissionais, estão com salário. Então é bom fazer uma averiguação. Ok, cara aluno, legal. Queria encerrar essa parte do RDD com essas transformações muito legais. Utiliza-se muito mesmo no dia a dia. E a gente está trabalhando com arquivos, trazendo e manipulando. Eu acho que você está gostando, está entendendo também qual é a sua utilidade, ok? Espero você na próxima aula com assunto novo. Vamos lá. Tamo firme, hein? Um grande abraço para você.